Então, o Paulo Capelli, nosso colunista, recebeu uma ligação, ali naquela salinha que vocês viram no vídeo, recebeu uma ligação do irmão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. E o irmão dela, chama Roberto, falou que o ex-presidente não estava se sentindo bem e por isso ele não concederia a entrevista. 1 minuto após essa ligação, assim, foi um jogo muito ensaiado, até apareceu ali, um policial federal trouxe o bilhete que a gente mostrou no site, nas nossas redes sociais, escrito de próprio punho pelo Jair Bolsonaro, dizendo que ele não daria entrevista por indisposição. Então, esses são alguns fatos. A gente, de fato, entrou ali. Aí, o bilhete a gente está vendo do meu lado aqui agora. Então, a gente foi recebido na Polícia Federal como se a entrevista fosse ocorrer. Quando a gente chegou, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro... Ainda estava lá. Ainda estava lá, eu tinha acabado de sair, foi ali muito em cima. E aí, a gente foi avisado dentro da Superintendência da Polícia Federal que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha desistido e alegou ali problemas de saúde. A gente sabe que de fato ele está com a saúde debilitada, só que não é um quadro que mudou muito ali desde quando ele decidiu dar a entrevista. O filho dele, o Flávio Bolsonaro, até cogitou ali a possibilidade de ter piorado, de ter acordado indisposto, algo nesse sentido. Porém, assim, até ali, quando a gente entrou na Polícia Federal, a gente achava que a entrevista ia ocorrer e só ali fomos avisados que o presidente tinha desistido. Então essa foi a dinâmica ali dessas últimas horas em que a gente achou que o presidente ia de fato quebrar o silêncio, né, ia falar, e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas chegando lá não foi bem assim o que aconteceu. A gente foi pego de surpresa tanto quanto vocês ali. Bom, eu queria aproveitar, colocar um vídeo, produção, coloca pra gente o vídeo do Flávio Bolsonaro. Flávio, filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou publicando um vídeo hoje, ele que era favorável a essa entrevista, publicou um vídeo falando sobre o cancelamento. Eu acabei de ver a notícia que, por motivo de saúde, o meu pai não vai dar uma entrevista ao veículo Metrópolis, que estava autorizada para acontecer hoje, agora pela manhã. Bom, como todo mundo sabe, ele está na iminência de se internar para fazer uma cirurgia, e tem dia que ele acorda bem, tem dia que ele acorda pior. Então hoje pode ter sido um dia que ele acordou mais indisposto, e eu sei que muita gente está com saudade dele, de ver o meu pai de novo, de ouvir a sua voz, nem que seja aqui pelas telas, né? Por onde eu vou, muita gente pergunta como é que está seu pai, e essa seria uma oportunidade de todos verem como é que ele está. Bom, mas a saúde dele em primeiro lugar, né? Então eu peço que continuem orando pela saúde dele, pela nossa família e pelo nosso Brasil. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Bom, Sam, eu tenho certeza que quem está nos assistindo deve estar se perguntando, ok, foi cancelada, mas existe uma data, o ex-presidente chegou a remarcar essa entrevista com o Paulo Capelli? Não foi remarcado, assim, obviamente que ele foi uma escolha do presidente, do ex-presidente, falar com a gente num primeiro momento. Então, ele tinha várias propostas de entrevistas, né? Vários veículos pediram ao STF para entrevistar o ex-presidente. Ele escolheu falar com o Metrópolis. Houve esse contratempo, então, ele tendo sido convencido, ou, de fato, ele apenas tendo se sentindo muito mal e evitado dar essa entrevista, não muda o fato de que ele ia falar com o Metrópolis, ele ia de fato falar com a gente após 5 meses em silêncio. Não há essa expectativa, até porque o presidente vai passar por uma cirurgia agora, né? O pedido foi feito hoje pela defesa, a gente vai falar disso mais tarde, né, Neila? Porém, a situação atual é a seguinte, obviamente que a gente segue à disposição do ex-presidente, acredito que o Paulo Capelli vai seguir aí na tentativa de, no momento adequado, no momento que ele estiver se sentindo melhor de saúde, essa entrevista acontecer, mas a situação de momento é essa, entrevista cancelada em cima da hora aí, e a expectativa, né, acho que todo mundo quer ouvir o que o ex-presidente tem a falar, depois de tanto tempo em silêncio, né, não comparando os casos, obviamente, mas quando o presidente Lula estava preso, né, ele era o ex-presidente Lula, quando ele deu entrevista também chamou muita atenção, todo mundo queria ouvir o que o então ex-presidente Lula tinha a falar, comparando aí a expectativa é a mesma, todo mundo quer ouvir o que o ex-presidente Bolsonaro tem a falar, os apoiadores dele para apoiá-lo, enfim, né, voltar a ouvir o que o ex-presidente tem a falar, e os críticos, porque eles querem saber como é a situação atual de um ex-presidente que está preso, né? Então é uma tensão muito grande que esse tipo de entrevista traz. Como ele está em silêncio há muito tempo, a gente entende também que tem muitos tópicos a abordar ali. A candidatura do Flávio Bolsonaro, muita gente quer saber, afinal, Flávio Bolsonaro vai ser candidato mesmo?
como está sendo a vida dele ali na superintendência da PF, né? Enfim, ele tá preso, mas é uma prisão ali que não é uma prisão comum, é uma prisão específica para ele, como ele está se informando, enfim, como ele está tentando articular aí para as eleições de 2026. São várias questões que muita gente tem curiosidade, e acredito que curiosidade genuína em entender como que estão as articulações para o ano que vem, né? Também acredito que a questão de ouvir da boca do Bolsonaro que o Flávio Bolsonaro é o candidato dele. Sim. Muita gente queria isso, muita gente estava esperando isso, acho que era uma das principais expectativas dessa entrevista. A própria questão que envolveu a prisão dele, que tem a ver com tornozeleira eletrônica, o que de fato aconteceu ali. Então são muitas questões que o ex-presidente, ele estava impedido de falar, vamos ser honestos, né? E, principalmente antes da prisão ali, ele foi alvo de algumas decisões judiciais ali muito confusas, que ele podia dar entrevista, mas a entrevista não podia ser veiculada. A própria Neila, na estreia do Contexto Metrópolis, que é o nosso programa aqui, todo dia ao meio-dia, a gente foi alvo disso, porque o ex-presidente ia falar com a gente e de repente ali a decisão não era muito clara, ele podia ser preso caso desse entrevista. Então ele está calado há muito tempo e a expectativa sobre o que ele tem a dizer depois de meses sem poder falar é muito grande, né, Neila? Então eu acredito que é uma necessidade genuína das pessoas, apoiadores ou críticos do ex-presidente, ou a gente da imprensa que só quer ouvi-lo, como quer ouvir todo mundo, né? De fato saber quando o Jair Bolsonaro vai poder de fato falar e responder muitas perguntas que muita gente quer saber, né? Muita curiosidade, inclusive, por último agora, sobre essa possível, digamos, jurisprudência que foi aberta agora com a prisão domiciliar do general Heleno, né? Agora, a defesa do próprio Jair Bolsonaro deve bater muito em cima dessa tecla, porque abriu-se uma porta. Abriu-se uma possibilidade aí. General Heleno, para quem não sabe, agora, desde a noite de ontem, está cumprindo a sua prisão em regime domiciliar, conseguiu, depois de comprovar aí por uma perícia, um laudo que foi feito pela Polícia Federal, aí a questão do Alzheimer, da doença de Alzheimer, então conseguiu a prisão humanitária, vai cumprir o regime em casa, em prisão domiciliar, também por conta da trama golpista. Então, certamente, a defesa de Jair Bolsonaro deve usar ir pelo mesmo caminho aí da prisão humanitária. E assim, quando a gente anunciou essa entrevista, eu estava acompanhando nas redes sociais, uma parte dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro dizia: será que é uma boa ideia? Nossa, ele pode se complicar. Talvez, a gente não sabe, como eu disse, a gente não sabe qual foi o processo. A gente sabe que até 9h30 da manhã essa entrevista estava mantida e quando a gente chegou lá, 10 e pouco da manhã, não estava mais. Até que ponto o próprio ex-presidente pode ter sido dissuadido, porque não é segredo para ninguém que parte da família não concordava com essa entrevista. Então, por exemplo, o filho, Flávio Bolsonaro, até pelo vídeo dele a gente vê que ele achava a entrevista uma coisa boa, ele era a favor da entrevista. A gente sabe por notícias de bastidores que a Michelle Bolsonaro era contra, ela que visitou o ex-presidente antes da gente, vamos chamar assim, ela estava lá às 9 e pouco da manhã. Então a gente não sabe até que ponto essa questão pode ter dissuadido o ex-presidente, né? Olha, o general Heleno conseguiu prisão domiciliar, se você fala alguma coisa aí que o Moraes não gosta, pode ser que complique uma tentativa de você ir para prisão domiciliar. Então aqui é o campo da especulação, a gente não sabe de fato o que convenceu o ex-presidente a não falar. Ele alegou motivo de saúde, que é um motivo válido. A gente sabe que o ex-presidente sofre com as consequências da facada sofrida em 2018. É um fato isso. Ele vai passar por uma cirurgia, inclusive, por causa da consequência dessa facada ainda. Porém, essa questão política pode ter tido um peso ali para ele ter decidido cancelar essa entrevista que ele daria hoje e que abordaria com certeza questões envolvendo a situação legal dele, né? Ele ter sido preso, a questão toda da trama golpista, a questão toda da atuação do filho dele nos Estados Unidos, que é o que levou o ex-presidente à prisão domiciliar no primeiro momento. Então, esse cálculo político e até jurídico pode ter tido um peso nessa decisão de não dar a entrevista. Óbvio, como eu disse, a gente está no campo da especulação aqui, a gente não sabe se de fato isso aconteceu, mas de fato existe uma ala da família e do bolsonarismo como um todo contrária a essa entrevista, e a questão de saúde pode ter sido a causa do cancelamento, claro, mas o cálculo político e jurídico também pode ter tido um peso aí na decisão do ex-presidente, que foi sim uma decisão de última hora. A gente pode cravar isso aqui com certeza, Neila.